Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 23 a 25 de Levítico. O capítulo 23 fala sobre as festas solenes do Senhor. No versículo 2 do capítulo 23, aqui começa a apresentação de uma lista das solenidades do Senhor, isto é, as festas sagradas destinadas às comemorações e à adoração. Essas festas sagradas eram símbolos da redenção e da consagração e expressavam o fato de que Israel, com tudo o que possuía, pertencia a Deus. Havia 2 ciclos dessas solenidades, um ciclo semanal e um anual. Todas as comemorações eram festivas, exceto o dia da expiação, o único dia de jejum requerido pela lei. Esses ciclos ajudavam o povo a associar a sua vida espiritual aos eventos da vida diária, pois não deviam diferenciar entre a adoração a Deus e a vida diária. No versículo 3 do capítulo 23, o Shabat era o único dia santo ordenado nos 10 mandamentos e o único mandamento baseado na criação. Assim como o arco-íris era o sinal do pacto de Deus com Noé e a circuncisão era o sinal do pacto de Deus com Abraão, o Shabat era o sinal do pacto de Deus com Moisés e o povo no Monte Sinai. No versículo 5 do capítulo 23, a Páscoa comemorava a saída do Egito. A festa enfatizava o direito de Deus sobre os primogênitos e a contínua necessidade de redenção do homem. O ponto central era a morte do Cordeiro Pascal, que redimia os primogênitos da morte. O cordeiro, que não deveria ter nenhum osso quebrado, tipificava Cristo como nosso Cordeiro Pascal. O Cristo foi crucificado na festa da Páscoa. No versículo 6 do capítulo 23, a festa dos pães ázimos começava no 15º dia do mês de Abibe e era uma recordação da pressa com que os hebreus saíram do Egito. O evento era uma peregrinação, não podia ser celebrado em casa. O pão ázimo geralmente tinha a forma pequena de pequenas bolachas redondas assadas, feitas de cereal sem fermento. Dos versículos 9 a 12 do capítulo 23, a festa das primícias, ou primeiros frutos, ocorria durante a semana dos pães ázimos e era comemorativa e profética ao mesmo tempo. Os israelitas deviam mostrar sua gratidão a Deus por sua provisão. A comunidade deveria reconhecer a provisão de Deus, dando-lhe do primeiro de sua renda. Dos versículos 15 a 22 do capítulo 23, a festa das semanas, ou Pentecoste, era celebrada no fim da colheita do trigo, 50 dias depois da festa das primícias. Nesse dia, o povo de Deus rendia-lhe graças pelas suas abundantes dádivas de alimento e por tudo quanto o sustentava. Foi no dia de Pentecoste que Deus derramou o Espírito Santo sobre os discípulos de Cristo. Nos versículos 23 a 25 do capítulo 23, a festa das trombetas era celebrada no primeiro dia do 7º mês, celebrada no fim da colheita, e provavelmente lembrando que o dia da expiação se aproximava e como preparação para ele. Deus queria que Israel pensasse nas coisas espirituais, e especialmente no seu relacionamento com ele, de acordo com o pacto no Monte Sinai. Dos versículos 26 a 32 do capítulo 23, o dia da expiação deveria ser um dia de jejum, no qual o povo se humilhava e expressava arrependimento de pecados pessoais e comunitários. Dos versículos 34 a 43 do capítulo 23, a festa dos tabernáculos era assim chamada porque durante ela o povo deixava suas casas e morava em cabanas ou tendas temporárias feitas de ramos de árvores. Esse ato lembrava ao povo a bondade de Deus para com ele durante seus 40 anos no deserto, sem habitação permanente. Também era chamada festa da colheita, porque ela comemorava o término da colheita dos frutos e nozes do verão. Aqui nós podemos ver, né, uma tabela com um resumo sobre as festas dos israelitas. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 24. O capítulo 24 fala sobre o azeite para o candelabro, o pão para a mesa do Senhor e sobre a pena do pecado de blasfêmia. Dos versículos 1 a 4 do capítulo 24, o candelabro era feito de ouro, tinha o objetivo de iluminar, era mantido com azeite feito para queimar continuamente. Essas lâmpadas citadas faziam parte do candelabro que havia no lugar santo. O candelabro tinha forma semelhante à de uma amendoeira que florescia, com 7 braços, e simbolizava o poder de Deus em dar vida e luz. Dos versículos 5 a 9 do capítulo 24, os 12 pães da proposição eram chamados de pães da presença e representavam as 12 tribos de Israel e a convicção dos israelitas de que habitavam na presença do Senhor e que sempre deviam ser consagrados a ele. Lembremos que Jesus disse que ele era o pão da vida.
Dos versículos 10 a 23 do capítulo 24, depois de tantos anos de servidão no Egito, casos de casamentos mistos aconteceram. Então a israelita se uniu a um egípcio e teve esse filho, que não havia aprendido o suficiente sobre o Senhor. Blasfemar o nome de Deus era blasfemar o próprio Deus, assim como louvar seu nome era o mesmo que louvá-lo. Os judeus pararam de usar o nome de Deus porque o consideravam demasiado santo. Quando se referiam a Deus, eles o chamavam de o nome. O castigo pela blasfêmia era a pena de morte por apedrejamento. Era necessário colocar a mão na cabeça do blasfemador para se livrarem da culpa contraída ao ouvir a blasfêmia. O princípio do olho por olho, dente por dente, era uma maneira figurada de apontar para a justiça de Deus, mostrando que o castigo deveria equivaler ao crime. O propósito desse versículo é impedir vinganças exageradas. Agora vamos falar sobre o capítulo 25. O capítulo 25 fala sobre os anos de descanso do jubileu e das leis a favor dos pobres e dos escravos. Dos versículos 1 a 7 do capítulo 25, da mesma maneira que o homem necessita de um dia de descanso, a terra sem fertilizantes precisava ficar em repouso por algum tempo. O ano de descanso era como que um reconhecimento do direito de Deus sobre a terra. Deus havia dado a terra a seus servos e esperava que fossem mordomos fiéis. Enquanto Israel confiasse em Deus, podiam contar com a promessa divina de boas colheitas para que houvesse bastante suprimento para o 7º ano, no qual não podia haver ceifa. Versículo 8 do capítulo 25, o número 7 é considerado sagrado. Logo, a expressão 7 vezes 7 aponta para um período muito sagrado. Que prenunciava o ano do jubileu. Enquanto no Antigo Oriente as anistias ocorriam a critério de um dado rei ou governante, em Israel o ano do jubileu era fixo e ordenado por Deus, que não deixava a critério humano. Isso garantia que o jubileu fosse observado. No versículo 10 do capítulo 25, mais do que um ano de descanso, este era o ano em que todos os pobres que tinham caído em dívida recebiam a chance de um novo começo. Os empréstimos eram perdoados. Terras que tivessem sido vendidas eram devolvidas aos seus proprietários originais e os escravos recebiam alforria. No versículo 13 do capítulo 25, Deus protegia o presente dado a cada família dentro da comunidade da aliança. Dessa maneira, ele conservava a estrutura da família, provendo-lhe vida em perpetuidade e impedindo a exploração comercial do seu presente. Versículo 16 do capítulo 25, o número de colheitas até o ano do jubileu determinava o valor de uma propriedade. Versículo 23 do capítulo 25. Embora Deus tivesse dado a Israel território como uma de suas boas dádivas para ser desfrutado, mesmo assim o proprietário real era o Senhor, e portanto ele poderia determinar o fim do arrendamento, caso o povo se tornasse um inquilino indesejável. Os israelitas não tinham um direito inalienável sobre a terra, mas estavam dentro de um relacionamento de aliança com Deus. A terra não era uma propriedade privada que pudesse ser vendida ou comprada. Simbolizava a vida com Deus. Os versículos 25 a 28 do capítulo 25, todas as vendas aqui descritas aconteceram por causa da miséria. As terras não deveriam ser vendidas permanentemente de uma família para outra. Esperava-se que um parente comprasse as terras de um homem pobre, a fim de devolvê-las a ele. De qualquer jeito, ele ou seus familiares as recebiam no ano do jubileu. Esta lei foi aplicada, inclusive, quando Ruth foi resgatada por Boaz. Agora vamos falar sobre os versículos 29 a 30 do capítulo 25. Em contraste com as terras dedicadas à agricultura, as casas dentro das cidades tinham de ser remidas dentro de um ano, senão a venda era permanente. Dos versículos 32 a 34 do capítulo 25, apesar dos levitas não terem recebido propriedade permanente na terra prometida, eles receberam residências e passagens permanentes, né? As cidades dos levitas eram dentro das cidades das tribos, das outras tribos, né? Eles receberam residências e passagens permanentes, as quais consistiam de 48 cidades e dos campos ao seu redor. Versículos 35 a 38 do capítulo 25, o israelita que viesse a empobrecer deveria ser ajudado por seus compatriotas israelitas, que não podiam se aproveitar das necessidades dos pobres usando usura. Versículos 39 a 55 do capítulo 25, Deus fez provisão para os pobres que precisavam se vender, né, ou vender filhos e filhas como servos registrados. Apesar desse fato, a escravidão era uma condição temporária, a lei também proibia o tratamento cruel e estipulava a libertação no ano do jubileu. Agora encerramos o estudo dos capítulos 23 a 25 do livro de Levítico.